o nosso último teminha dessa última aula, né, do primeiro semestre, eu trouxe para vocês a ideia de mobilidade urbana. Assim, a questão da mobilidade urbana, ela pode até cair no Enem, eu trouxe ele mais como um teminha de produção. Mas se a gente aprofundar ele, possa ser que o Enem queira trazer ele numa visão, numa pegada mais sustentável. Por exemplo, de mobilidade urbana no século XXI, direito de ir e vir, o Enem ele pensar, por exemplo, as novas configurações das cidades modernas. 2 pontos. A necessidade de uma mobilidade urbana sustentável. Tá? Então, o Enem ele pode querer aprofundar e aí trazer, primeiro, essa questão de configurações das cidades novas, das cidades contemporâneas, que são cidades que elas têm que ser pensadas. Por exemplo, vamos voltar aqui. Imagina um tema como a ideia de déficit habitacional. Há vários anos, e 2018, 2019, então, nem se fala. O Rio de Janeiro, então, digamos assim, está em primeiro lugar no Brasil nisso, que é a questão, por exemplo, de desabamentos, né? Não há uma elaboração, uma organização das cidades, e aí, geralmente, quando vem... Tá bem, meu amor, boas férias. Quando vem essa questão de chuvas, né? Como são colocadas em lugares muito vulneráveis, construídas em lugares muito vulneráveis, né? Acaba tendo uma visão aí de desabamento. Hoje tem as novas configurações de cidades, elas são chamadas de cidades esponjas. São cidades que elas são planejadas já para absorver, por exemplo, quando há enchente, as próprias cidades, ruas, os córregos, tudo, eles são pensados para absorver aquela água e ela ter um destino aonde ser desaguado, para que não haja uma intenção de enchentes, não haja uma intenção, por exemplo, de, digamos, desabamento, digamos, não ter a questão de uma própria vulnerabilidade, certo? No que tange aí a questão do tráfego, não é tráfico, viu? Tráfego de pessoas, tá? Então, hoje, uma nova configuração nessa questão de cidades sustentáveis, primeiro é a questão das cidades esponjas. Segundo, é a própria construção, a própria visão de planejamento urbano, por exemplo, para a questão, por exemplo, de cidades ambientalistas, como ambientais, né? Mais arborizadas, mais toda uma visão mesmo verde para favorecer uma melhor intenção de cidade mesmo para a população. Teve um tema da FUVEST recentemente que ele trouxe o tema como cidade mesmo, né? A importância da cidade para a ideia de convívio, interação social, enfim, desenvolvimento, né? Porque hoje, daqui a pouco vai até acabar esse negócio de áreas rurais, né? Geralmente, praticamente vão ficar tudo praticamente área urbana, né? Já que está chegando internet e tecnologia em todos os lugares para facilitar essa localização e toda essa rotação, né? De pessoas. Mas imagina aqui, mobilidade urbana no século XXI, direito de ir e vir. Primeira coisa, essa ideia de direito de ir e vir, a gente já vê aí a questão da própria Constituição Federal. Então, nós, como seres humanos, nós temos direito à cidade e nós temos direito a uma cidade onde haja realmente uma intenção de organização, certo? Para a população. Ou seja, esse direito de ir e vir, ele tem que ter uma visão de trazer um bem-estar social. Ok? Então, trazer essa intenção de bom funcionamento, boas condições de vivência à população aí. Ok? A outra ideia de mobilidade urbana aqui, a gente pode pensar na própria questão do tráfego, tá? Mobilidade urbana não é só sobre carro, são pessoas, bens, mercadorias, toda a condição, as vias e rodovias, as ruas, calçadas, toda a intenção de ter uma articulação para que a população ela possa trafegar de uma maneira, digamos assim, que qualitativa, né? Saudável, de uma visão geral, tá? Que haja um conforto, digamos assim. Aí olha o que diz aí o primeiro textinho, vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
construa um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema mobilidade urbana no Brasil, ir e vir em questão na sociedade brasileira. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione e organize relações de forma coerente, coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. O texto 1, ele diz o seguinte, olha só. Os movimentos e protestos populares que o Brasil assistiu nos meses de junho e julho de 2013 foram chamadas de jornadas de 2013, ficou mais ou menos conhecido como isso. Trouxeram à tona a questão da mobilidade urbana e da acessibilidade. Opa! Então, primeira coisa que eu vou pensar aqui, ó, mobilidade urbana traz a ideia de acessibilidade a todos, certo? Pensar aí na questão de deficientes, pensar em toda a visão de população, organização social como um todo, que está implicada diretamente na formação e construção da identidade do indivíduo. Chaves na socialização dos habitantes de uma cidade, eles propiciam o acesso a seus recursos mais importantes, o capital social, cultural e econômico. Então, a gente já vê aí essa questão da cidade, primeiro, numa questão de articulação para o bem-estar da população. Segundo, a própria visão de cidade, a própria visão de condição social dentro das cidades, elas se relacionam diretamente à ideia de cultura, tá? Então, a própria ideia de preservação, tá? E além de trazer uma questão econômica. Qual é o problema, por exemplo, um problema relacionado a essa questão da mobilidade urbana? Por que que muitas vezes muitas cidades, muitos governos aí, estados, né, governantes aí, não pensam nessa intenção de mobilidade? Porque mobilidade não é algo que traz um retorno para o Estado. Mobilidade está mais relacionada à questão da organização social do que mesmo uma visão, digamos assim, de retorno financeiro. Ela entra mais numa questão de infraestrutura, certo? Então, para as cidades, para os governantes, por exemplo, isso não traz um bom retorno, porque eles não vão ter dinheiro com isso. Eles vão investir na organização da cidade para dar aquela sensação, né, de boas-vindas, aquela sensação mesmo de uma cidade bonita, de uma cidade elaborada, né? Mas não tem um retorno. A maior representação, um dos maiores exemplos, né, de países que têm uma mobilidade urbana linda, maravilhosa, é, por exemplo, a França. A França é um dos países que tem uma condição de mobilidade urbana muito bem adequada. Já o Brasil, nós temos algumas cidades planejadas, mas não são muitas também, né? E isso acaba trazendo uma dificuldade muito grande quanto à questão de organização social como um todo. Então, relaciona essa questão da mobilidade urbana como um ideal aí de organização social mesmo, tá? Coisa que não há. Por exemplo, você pode ver aqui no Brasil, é nítido, os condomínios de gente rica do lado da favela, né? Então, você vê, assim, uma desestruturação enorme. Não estou dizendo que é questão de ter que segregar, mas seria uma questão de organização mesmo, de necessidade de organização, né? Que aconteceu de uma maneira totalmente errada, por exemplo, acho que no governo de Rodrigues Alves, né? Que ele só pegou o povo que estava no meio da rua, jogou por becos, os morros, e aí se criaram as favelas, né? Por exemplo, nós temos no nosso país a maior favela do mundo, né? Que é a favela da Rocinha, né? Então, a questão de mobilidade aqui no Brasil, você vê, por exemplo, por picos, né? O tanto que já mudaram rota aqui em Picos para melhorar a condição do urbano aqui, ainda não adianta em nada, né? Todo dia é uma rua diferente. Você não sabe mais quem é mão, quem é contramão, quem vai, quem você não sabe mais nada, né? Porque todo dia tem uma organização diferente e não muda nada, né? A primeira que tiveram foi aquela questão de tirar as vans, né, das cidades pequenas, o pessoal ali do meio do centro. Aí depois mudaram a rota, aí vira uma bagunça danada e no final mexe e não sai do lugar, né? Continua uma bagunça, digamos assim, né? E essa questão da própria desorganização urbana traz diversas consequências, como, por exemplo, o aumento do número de acidentes, uma superlotação do trânsito, a própria questão de estresse, por exemplo. Até pela falta de planejamento urbano, você vê, por exemplo, essas pessoas que trabalham com os deliveries, né, os motoboys. Né, é uma velocidade que aquele povo anda que não é normal. Né, põe em risco a vida deles, põe em risco a vida de outras pessoas, porque não há tudo isso passa por essa falta de organização mesmo
de planejamento das cidades, né? Porque hoje acaba se tornando cidade, teve 13 mil, às vezes até menos habitantes, não, aqui já é uma cidade. E aí emancipa, elege um prefeito, e aí não há uma articulação, né? E aí faz com que haja toda essa desorganização. Quando vocês forem falar desse problema da mobilidade urbana, não vão falar só nas cidades, nas grandes cidades brasileiras, não, tá? Hoje, essa dificuldade da mobilidade urbana é um problema tanto nas grandes quanto nas médias cidades, né? Então, não é algo, digamos assim, que seja restrito a algumas realidades, não. Tem trazido problemas de uma maneira geral à questão organizacional do país. E está infringindo um direito humano, né? Nesse sentido aí, um direito social, que é a questão do direito de ir e vir do cidadão, certo? Quanto à questão dos próprios pedestres, quanto à questão dos motociclistas, dos ciclistas e por aí vai, tá? Então, é obrigado pensar em todo esse público. Vamos lá. Assim, o direito à cidade é um dos maiores das sociedades modernas. A primeira cidade criada foi a cidade de Ur, na Mesopotâmia, se eu não me engano foi. Foi uma das cidades mais bem construídas, mais bem elaboradas, né? De lá para cá, cada vez mais essas cidades, né, foram tendo essas visões de construção de cidades e elas foram tendo novas formulações. E aí, com isso, acabou trazendo dificuldades, né, como todos os setores, acabou trazendo vários problemas aí à população. Alguém... Oi? A proposta eu mandei e o Matheus também mandou. Vamos lá. Algo que vai... Não. Assim, o direito à cidade é um dos maiores das sociedades modernas. Uma das condições decisivas para que a acessibilidade aos bens urbanos se efetive é a mobilidade urbana, algo que vai além de transportes e da mera funcionalidade da cidade. Ou seja, essa questão da mobilidade urbana não é somente essa visão de trafegar, mas é a própria visão do direito a uma cidade toda planejada, toda adequada à condição de vivência daquela população, certo? Tanto que as cidades, por exemplo, elas foram criadas nesse sentido de diminuir, de trazer um polo, digamos assim, né, que pudesse ter a visão de ter uma visão de organização social a toda a população. Porém, acabou que nem todo mundo tem direito a isso, certo? As pessoas da zona rural, por exemplo, acabam não tendo um respeito quanto a essa condição, assim quanto a própria estruturação das cidades, né? E aí, por isso, veio essa questão das distâncias, e aí começou a trazer as outras ideias, que foi justamente a questão aí de facilitar, de diminuir essas distâncias. Aí veio o automóvel, o transporte público e várias outras formas para poder fazer essa rotação, né, de pessoas, dessa circulação de pessoas nas cidades. Porém, isso não é adequado, digamos assim, a todos, né, articulado de uma maneira que todos tenham direito. A mobilidade urbana não deve ser pensada apenas pelo viés técnico, mas como área de domínio dos engenheiros especializados, pois não se trata apenas de ofertar meios de transporte para uma demanda de circulação, instalando equipamentos e tecnologia. É a cidade que precisa ser pensada em conexão com a questão da mobilidade. E, de fato, isso não ocorre no Brasil. Opa, então daí eu já posso pegar uma ideia de problema. O primeiro problema que eu posso pegar daí é essa ausência de um planejamento urbano. E eu já posso pensar, ele traz aí claramente, o domínio dos engenheiros especializados. Então, lá na minha ideia de solução, eu já posso pensar a questão de que agentes sociais, até na minha ideia de detalhamento mesmo, que meios podem ser feitos para que haja uma melhor organização. Por exemplo, eu pensar em ambientalistas, eu pensar em engenheiros, eu pensar em toda uma intenção, toda uma visão mesmo arquitetônica, certo? Das cidades, para que haja realmente uma valorização e um respeito àquela condição de cidade a toda a população, ok? Vamos lá, continuando. Uma questão importante que precisa ser compreendida. A cidade condiciona as formas de mobilidade,
como as condições de mobilidade influem sobre a cidade. Conectar as dimensões nos leva a perguntar que mobilidade para qual tipo de cidade. Isso aí a gente pode ver, por exemplo, a própria questão da realidade de cada cidade. A realidade de Pix não é a realidade de Teresina, que não é a realidade da cidade de São Paulo, que não é a realidade de Brasília e por aí vai. Então, cada cidade ela tem a sua deficiência, a sua defasagem, e nesse sentido, cada cidade precisa ter uma articulação específica. Por exemplo, Teresina, apesar de ter uma desorganização, de certa forma, mas você, pelo próprio planejamento da cidade, você vê que há uma intenção de organização, de facilitação, certo? Já tem outras cidades, por exemplo, que não tem isso. E aí vira uma bagunça extrema na hora de promover esse tráfego. A gente observa muito isso, por exemplo, quando leva vocês para fazerem vestibular. Né? Tem dia, no domingo, que é mais tranquilo o dia da prova, dá para ir mais tranquilo, porque está mais vazio, está mais tranquilo para ir. Mas, por exemplo, no dia de segunda-feira, quando os vestibulares são no meio da semana, por exemplo, durante a segunda, por exemplo, é obrigado a gente sair 2 horas mais cedo, 1 hora mais cedo, porque há um tráfego muito grande de pessoas e as cidades elas não são planejadas para isso, por exemplo. Então, acaba favorecendo atraso, acaba favorecendo. Há uma péssima condição quando vai haver essa intenção desse translado de pessoas. Vocês podem substituir, por exemplo, a palavra mobilidade aí, vocês podem falar de tráfego, vocês podem falar de translado, vocês podem falar de rotação, vocês podem falar de locomoção, certo? São as expressões, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da manutenção temática. O que é a manutenção temática? A manutenção temática é a relação entre a competência 2 e a competência 4. Tráfego, translado, rotação, locomoção. Tinha mais alguma? Pronto, só essas aí, né? Pronto. Ir e vir, o ir e vir de pessoas, tá? Vocês podem falar o ir e vir também, que dá para relacionar, tá? Então, esqueci. Sim, como a gente estava falando, a questão da manutenção temática. O tema se relaciona à competência 2, certo? A manutenção disso, lembrem, durante o texto a gente tem que estar fazendo essas retomadas, não é isso? Porque o corretor ele tem que compreender que você está preso ao tema. Então, é aí onde vem, por exemplo, a questão dos hipônimos, a questão dos hiperônimos, a questão dos antônimos, que são as palavrinhas que vão funcionar aí, a questão da gramática, né? Que vão funcionar aí como essa intenção de rotação daquela palavra inicial, tá? Então, a manutenção temática, ela está focada exatamente nessa questão de termos que eu utilizo durante a argumentação para fazer essa relação de sentido. Aí é o chamado concatenamento das ideias, tá? É a questão de como eu uso, que expressões eu uso, dentro do mesmo sentido daquela palavra-chave do tema, para que haja essa variedade vocabular. A manutenção temática vai entrar no sentido aí da variedade, dentro de hiperônimos, hipônimos, enfim, as palavrinhas aí que vão favorecer a essa intenção de relação de sentido, tá? Lembrem que vocês só podem citar uma palavra, uma vez, a ideia central do tema, uma vez em cada parágrafo. Então, vocês só vão citar mobilidade urbana uma vez em cada parágrafo do texto. Se durante o mesmo parágrafo for citar mobilidade de novo, aí você vai ter que buscar palavrinhas do mesmo sentido, certo? Que aí é onde você vai ganhar ponto na 2 e na 4, tá certo? Para favorecer essa manutenção temática. Vamos lá. A forma de cidade, morfologia urbana, não pode ser abstraída quando se pensa a mobilidade urbana. Mas, por incrível que pareça, tudo que acompanhamos sobre as questões relativas de mobilidade urbana das cidades brasileiras ignora essa relação. Então, a gente pode observar aí que há uma dificuldade, há uma displicência, tá? Há uma diferença entre quando eu digo negligência e displicência. Negligência é quando eu não me importo com aquilo.
Displicência é quando aquilo, eu sei que tenho que cumprir aquele papel, mas eu continuo falhando. Então, nesse tema aí, a gente não fala de uma negligência governamental, a gente pode falar de uma displicência, tá? O estatal, ele está descompromissado, né, digamos aí, ele não está assumindo o seu compromisso, por exemplo, com a população, que é essa questão aí no que tange aí a ideia de mobilidade. Negligência, quando eu sou negligente com algo, é quando eu sou descuidado. Eu não me importo. Eu sei do problema, eu faço de conta que não existe. A displicência é quando eu estou falhando no meu papel. Eu sei que aquilo ali é um problema, eu sei que eu tenho que resolver, mas eu vou adiando de certa forma. Porque, como nós já falamos, a mobilidade ela entra mais numa visão de organização social, certo? Favorecer um bem-estar à população, do que mesmo uma ideia de lucratividade. Belezinha? Então, vamos lá, continuando. Oi, baby. Cabe. Porque aí você pode falar, Alan, você pode falar, por exemplo, até sobre a questão de bairros das cidades. Tem bairros que são totalmente bonitinhos, ambientalizados, né? Todo sustentável, tudo bonitinho. Já tem bairros que você vê um descaso total com a população. E aí entra vários outros setores. A própria visão de saneamento básico, a própria questão de infraestrutura, de calçamentos e por aí vai, né? Então, por exemplo, o caso de picos. Claro que não resolveu, né? Mas eu acho que aquilo ali vai ser um problema pro resto da... Enquanto existe picos, aquilo ali vai ser um problema. Mas você pode ver, por exemplo, daqui para o Junco, quando você... Hoje está um pouco menos, né? Não resolveu, está um pouquinho menos. Mas a quantidade de buraco que tem e aqueles barros que colocam ali, é horrível aquilo ali. Quando chove, afunda tudo de novo, né? Já tem outros bairros de picos que você vê que tem uma melhor organização, né? Então, isso depende muito de como os próprios governantes, como os próprios engenheiros, digamos assim, eles são organizados, eles são articulados para isso. Você vê que tem muito projeto de cidade que parece que o povo tem pena, não é nem pena de gastar, é desviar mesmo. Aí eles não, faz o projeto assim, assim, assado e acabou essa história, né? E tá perfeito, tá bom, né? E isso não dá uma intenção de organização mesmo, né? Oi, Belinha. Demais. Sim. Não há, você vê que não há uma organização. Justamente, e também não há uma própria organização aquilo. Assim como a população também não tem essa conscientização, né? E aí um dos problemas básicos, você pode até usar como tese, é justamente esse crescimento acelerado, além de um crescimento desenfreado, né? Cresceu muito rápido e de uma maneira totalmente desorganizada. Por quê? As pessoas saíram do campo para vir para a cidade em busca de melhores condições de vida, e aí acabou que lotou a cidade, não tinha para onde esse povo ir, e aí as pessoas começaram a se realocar em alguns lugares, né? E aí, como ficava muito distante, essas pessoas que trabalhavam em indústrias, enfim, como ficava muito distante de onde elas moravam para ir para aqueles locais, veio a questão do transporte coletivo, para levar esse povo e tal, beleza. Porém, a gente tem um transporte coletivo péssimo. A questão da mobilidade urbana brasileira, ela não é pensada na população. Você vê, não sei se, eu acho que nenhum de vocês anda de ônibus aqui, não. Mas você vê os ônibus, Eita, desculpa, garota, perdão. Mas você vê, por exemplo, quando vocês começarem a ir para a universidade, aí vocês vão ver. Se vocês não irem de carrinho na motinha de vocês, aí vocês vão ver o que é uma sardinha. Você vai ver como 5 pessoas ocupam o mesmo lugar, sim. O mesmo espaço, sim. Porque não há uma organização quanto a isso. Um transporte público péssimo por um preço absurdo. Hoje eu não sei quanto é que está o valor da passagem de transporte público. 3? Porque como eu moro no centro, né? Eu não tenho nada para resolver no Junco, então eu não preciso, tá? Graças a Deus, não preciso estar nessa locomoção toda.
Mas quando eu estudava na UESP, era 1,50 o ônibus. 1,50. Ficava, parecia assim uma lata de sardinha mesmo. Era a galera da RSA, a galera da RSA ainda olhava pra gente da UESP com a cara de desprezo. Tá andando meu ônibus. Porque só que ainda é outro problema. As cidades médias e pequenas, muitas vezes, elas só têm uma frota de ônibus. Então, acaba monopolizando. E aí, eles botam o preço que quiser, porque a população vai pagar, porque o povo tem que ir para casa e tem que vir para a rua resolver as coisas. Né? Então, eu lembro que quando eu estudava na UESP, era 1,50. Quando chegou a 1,50, eu quase fico doido. Eu digo, pronto, como é que eu vou para a UESP agora? Eu não tinha dinheiro para comprar nenhum pum, imagina. Né? Pai mandava R$ 20 na segunda, tinha que dar até a segunda seguinte. E aí eu, pronto, não vai dar. E ainda tinha a apostila. E os R$ 20 tinha que dar para tudo. Eu digo, pelo amor de Deus. É complicado. Que um dos motivos, por exemplo, um dos motivos dessa questão da jornada de 2013, claro que já vinha outros problemas, saúde, educação, enfim. Mas a questão do aumento da passagem de ônibus chegou assim a ser o estopim, digamos assim. Porque aumentou 20 centavos, parece que foi 10 ou foi 20 centavos na passagem de ônibus na época, mas aqueles 10 ou 20 centavos que aumentaram, quando ia contabilizar tudo, dava milhões e milhões de reais. E o que os jovens, principalmente, estavam brigando era justamente porque não havia uma qualidade desse serviço. Ou seja, cobra por um serviço, mas oferta um serviço de péssima qualidade, certo? E isso acaba infringindo, violando essa questão do direito de ir e vir da população. Ok? Vamos lá, continuando. Texto 2. O trânsito se tornou uma das maiores dores de cabeça para a população. Vocês podem pensar aí no aumento de acidentes de trânsito, tá? Próprio estresse, enfim. O acúmulo de veículos nas ruas causa prejuízo, que você falou, Isabela. Um aumento muito grande da frota de carros e um desplanejamento, uma desorganização das ruas, das vias e rodovias. Uhum. Mas lá também tem muito trem. Ainda salva, desafoga. Lá em São Paulo, como tinha crescido muito essa questão da mobilidade, estava horrível. O que as prefeituras encontraram lá, uma maneira foi a questão dos rodízios. Eles fazem rodízios direto. Terça e quinta, carros com a placa tal, roda por rua tal. Das 2 às 4 horas só roda na rua tal, que é para poder ver se desafoga o trânsito, né? Mas tem vezes que chega a 3, 4 horas de engarrafamentos. Né? Imagine você ficar 3, 4 horas dentro do carro, só numa avenida só. Você não faz nada. Por isso tem pessoa que larga mesmo e vai. E aí há outro problema, que é essa própria questão de falta de conscientização da população. Por exemplo, quando veio o governo de Juscelino Kubitschek, teve a política desenvolvimentista. Desenvolver 50 anos em 5. Beleza. Aí uma das primeiras políticas foi a chegada do automóvel no Brasil. Beleza. Chegou o automóvel. Aí foi indo. Depois, se você lembrar, não sei se foi no mesmo período, ou se é antes, enfim. Mas quando tem, por exemplo, aquele período do Fordismo, do Taylorismo, enfim. Quando veio a questão do Fordismo, era uma superprodução em massa, em pouco tempo. E ainda um barateamento desses veículos para vender rápido. Aí o que aconteceu? 5 pessoas numa casa, cada um tem um carro. Aí quando vai sair, sai os 5 carros, parece as tartaruguinhas, né? Uma atrás da outra. Sai os 5 carros de dentro da casa, de dentro da garagem. Então, é 5 carros a mais nas ruas. É por isso, por exemplo, que veio essa questão da ideia da economia compartilhada. A criação, por exemplo, dos carros de aplicativos. O Uber. O Uber ele foi pensado justamente nisso, porque junta-se um grupo de pessoas, paga um valor menor, todo mundo chega a seu destino e ainda há uma diminuição da frota de carros nas ruas. Só que se tornou um negócio tão lucrativo que hoje já está tendo problema dessas empresas de Uber, porque Picos, eu não sei para quê, Picos ter 5 aplicativos de carro. Eu não sei para quê. Tu já andou nos 5. É bom que dá para você fazer a avaliação, né? Aí você já vê que já tem um afogamento disso, né? As pessoas acabam exagerando, não tem uma organização.
É igual açaí. Açaí é igual. Eu vou abrir um lá em casa. Eu vou abrir um lá em casa também. Oi. Hum. Sim. Em algum bairro. Sim. Articular isso. Aí, no caso, vai entrar essa questão do planejamento urbano, da desorganização, né? Só que, assim, num fato em si, por exemplo, se for um caso, não é justificável de certa forma, porque ela não foi alertada de que não podia construir naquele local. Então, aí foi ela que se pôs em risco. Então, é uma responsabilidade dela, certo? Agora, como um problema, numa visão geral, você pode falar, por exemplo, de uma falta de uma ausência aí de articulação quanto à política nacional da mobilidade urbana, que é uma lei, certo? E que aí não há uma efetivação disso, por exemplo, por organizações dentro dessas estruturas urbanas. Sim, porque seria um desalojamento, né? Sim, o direito de moradia. Sim. Aí você vai ter que falar numa visão geral, por exemplo, de ambientalistas, né? De investimentos na infraestrutura da cidade. E aí você falar, por exemplo, de ambientalistas, de engenheiros, para eles poderem fazer todo um planejamento dentro daquela realidade. Ele fazer um estudo da realidade daquela cidade, e aí ele vê qual a melhor manuseio ali para favorecer a essa intenção de qualidade de vida. Belezinha? Pronto. Vamos lá, continuando.